Nesses momentos de grande provação, nesses momentos em que o espírito ele é confrontado com ele mesmo, Sim. que ele precisa ficar um pouquinho mais em casa, junto daqueles que ele escolheu coabitar, as coisas vêm à tona, né? Sim. Então, se você já tem uma boa índole, essa boa índole passa a ser ali algo que vai fazer sentido para aqueles que estão ao seu lado. Se você tem problemas emocionais, se você tem problemas de autoestima, se você passa por problemas que precisam serem melhor elaborados, e quem não os tem, Sim, não é verdade? Lógico. Eles vão agudizar. Eles vão agudizar. Às vezes só faltava um gatilho, estava lá guardadinho, só faltava um gatilho para ele eclodir, né? Eu trabalho com escolas particulares. Uma mantenedora, há alguns meses atrás, falou assim para mim: Paulo, meus alunos pegavam fila na cantina antes da pandemia. Hoje, eles se esbofeteiam. O que está acontecendo com a humanidade, né? Oi, pessoal, tudo bom? Oi, Rê, Olá, tudo jóia? Tudo bom? Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente está aqui para um episódio que a gente tem certeza que vai ser super vai ser especial. incrível, a gente já está curtindo demais. Né? Bastante coisa para falar de família, de filhos. Mas antes, vamos já deixar o convite, né, Rê, para o pessoal se inscrever no nosso canal, compartilhar esse episódio, para aquela, sabe, põe no grupo dos pais da escola, que eu tenho certeza que vai ser super bacana, super útil, com várias informações importantes, né, Rê? E é isso aí. E antes da gente chamar o nosso convidado de hoje, vamos escutar mais uma semente de otimismo do nosso querido Paulo Amaro. Vamos lá, pessoal. Olá, eu me chamo Paulo Amaro e a dose diária do Sementes de Otimismo hoje é Encontre Forças. Algumas vezes somos surpreendidos por problemas difíceis de resolver ou algo que não conseguimos superar. São nessas horas que encontramos forças de onde menos esperamos, seja através de um amigo, uma música, um bom livro. O importante é seguir e não parar. Em muitos momentos, precisamos de um tempo para processar tudo, mas nunca permita que a dor e a infelicidade o visite. Expulse-o da sua vida, confiando que encontrará forças para continuar seguindo a sua caminhada. Para adquirir este livro, basta acessar o nosso site amarotreinamentos.com.br. Até breve. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, Paulo. Obrigado pelo carinho. E hoje o nosso convidado também é o Paulo, né? Exatamente. É um amigo nosso já de muito tempo. Paulo Pio, seja bem-vindo. Obrigado, Débora, Renata. Vocês são amigas queridas do coração mesmo. Né? Nos conhecemos tão pequenininhos, né? Nossa, meu Deus. Eu continuei pequenininho, de estatura. Mas vocês cresceram, ficaram mulheres lindas e atuantes. Gostoso. Olha, é uma alegria e espero contribuir um pouco com vocês, com aqueles que vão nos ouvir, com temas que possam fazer sentido para a nossa vida, para a nossa vida em comum, para que a gente possa aprender a sair um pouquinho melhor do que a gente entrou, né? É uma meta, né? Com certeza é uma meta. Muito obrigado pela gentileza. A gente que agradece, Pio. Bom, o Pio a gente conhece há muitos anos, né? Mas a gente vai pedir para você se apresentar, né? Tem muita coisa para você falar. O Pio é escritor, espiritualista há 43 anos, tem livros publicados, trabalha com toda essa parte, né, de escola, de paz, mas a gente quer que você fale para o nosso público um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou nesse cenário que você está hoje. Vamos lá. Então, eu tenho 58 anos, apesar de parecer ter uns 57. E eu comecei cedo com a espiritualidade, sempre querendo fazer com que o outro se sinta um pouquinho melhor. Tem uma música do Raul Seixas chamada Carpinteiro do Universo,
que numa dos trechos ele fala assim: estou sempre querendo aparar o cabelo de alguém e sempre querendo mudar a direção do trem. Eu nasci com isso, não tem Sua jeito. família era espírita, Pio? Minha irmã, espírita desde cedo. E aí nós passamos a frequentar a Casa Perseverança, é uma casa grande aqui da Zona Leste de São Paulo, para quem não conhece. E lá eu tenho já uma história muito grande de vida. Como sempre fui dado a palestras, a falar em público, eu já fiz, sei lá, 500, 600 palestras. Meu Deus, muita coisa. E cursos e workshops dentro da doutrina espírita. Escrevi livros espiritualistas, até que nós entramos, todos nós, né, nesse universo maluco das mídias digitais, dessas novas oportunidades de nós nos comunicarmos, né, online e não somente offline. Então, eu tenho um amigo querido com milhões de seguidores aí que um dia perguntou para mim: Paulo, você faz isso há quanto tempo? Eu falei: 42 anos. Ele falou: offline. Por que você não começa a fazer um trabalho em que você possa se tornar conhecido no Brasil todo? Porque o alcance é muito maior, E expandir um pouco daquilo que você vem aprendendo, né? Eu falei: muitos fazem, mas eu também tenho o que contribuir, porque eu acredito que cada um de nós possui ali vivências próprias, né? Apesar dos conceitos serem os mesmos, a gente quer o quê? A gente quer melhorar primeiro a nós mesmos, né? Senão não vale a pena, né? E depois tornar o mundo um lugar um pouquinho melhor para se viver. E a gente aprende. Eu acredito que, assim como a gente, malhando o corpo, vai delinear ele, defini-lo, a gente aprende também a ter um pouco mais de bondade, um pouco mais de compaixão, um pouco mais de autodeterminação. E o processo da mudança, ele não precisa ser lá com 18 anos. Que bom se ele fosse, Nossa, né? Mas esteja você com 20, 30, 40, 50, sei lá quantos anos, você pode mudar a sua vida, esteja ela como estiver. É algo que eu sempre acreditei e que eu sempre estive no meu dia a dia como espiritualista, falando nos meus cursos, naquilo que eu já faço offline. E agora estou com vocês aqui, com um projeto novo chamado Redesenhando Vidas. Isso que a gente quer saber, né, do que se trata, como as pessoas podem acessar. E se for esse trabalho que eu tenho, né, já espiritual, eu tenho um trabalho também junto às escolas particulares do Brasil, chamado Pais Atentos, Filhos Felizes, Alunos Saudáveis e Família Atenta, que também é um outro projeto de prevenção à violência e educação para a paz. Então, como eu disse anteriormente, eu estou sempre querendo aparar o cabelo de alguém e mudar a direção do trem dessa vida, né? E estou pronto para que vocês possam perguntar. A gente quer... Vamos começar falando do Redesenhando Vidas, né? Que aí a gente já está até com... Como que ele começou essa ideia, né? Porque eu acho que até com a pandemia a gente vê como as pessoas ficaram meio perdidas, né? Assim, de repente a pessoa tinha uma coisa estabelecida e de repente já não tinha mais. Você sentiu isso, assim, nos contatos com as pessoas, enfim, com os professores, com os donos de escolas? Por que você criou essa ideia do redesenhar vidas? Então, a pandemia realmente ela trouxe ela foi um divisor de águas, né? E a gente costumava ouvir, logo que ela começou, todas as pessoas vão ficar boas, né? Melhor. Nossa, vai ser a reforma íntima da humanidade. Cada um vai olhar para dentro de si, doar um pouco daquilo que tem. Não. Gente. Né? Nesses momentos de grande provação, nesses momentos em que o espírito ele é confrontado com ele mesmo, que ele precisa ficar um pouquinho mais em casa, junto daqueles que ele escolheu coabitar, as coisas vêm à tona, né? Sim. Então, se você já tem uma boa índole, essa boa índole passa a ser ali algo que vai fazer sentido para aqueles que estão ao seu lado. Se você tem problemas emocionais, se você tem problemas de autoestima, se você passa por problemas que precisam serem melhor elaborados, e quem não os tem, não é verdade? Lógico. Eles vão agudizar. Eles vão agudizar. Às vezes só faltava um gatilho, estava lá guardadinho, só faltava um gatilho para ele eclodir, né? Eu trabalho com escolas particulares. Uma mantenedora, há alguns meses atrás, falou assim para mim: Paulo, meus alunos pegavam fila na cantina antes da pandemia. Hoje, eles se esbofeteiam. O que está acontecendo com a humanidade, né? E uma outra falava assim: olha, Paulo, alunos que chegaram 9, estão 7.
Nossa. Fazendo essa alegoria. Aqueles que eram 7 chegaram 5, que eram 5 chegaram 3. Como é que a gente consegue agora equalizar esses ensinamentos? E a gente viu também, eu sou especialista em dependência química pelo GREA-USP, a gente faz um trabalho muito forte de prevenção às drogas, junto de instituições. E a gente viu que aumentou muito o consumo de álcool dentro de casa, né? E as famílias, muitas, né, se desestruturaram. Então, eu fui somando isso. E esse meu amigo famosinho aí das mídias sociais me colocou no momento presente. No momento presente. E eu nunca fui de negar um pedido, seja da espiritualidade ou do meu coração. Claro. Então eu falei, é o momento de eu me tornar conhecido midiaticamente, né? E fazer com que os meus saberes, que às vezes são parecidos com outros saberes, mas existem aqueles que são únicos, né? Com certeza. Cada um vive a sua vida, cada um tem aquilo que se colocou com a sua lente. Eu tenho a minha lente de experiências vividas no dia a dia, de projetos passados, pessoas com quem eu convivi, viagens que eu fiz. E vocês, a de vocês, lindas lentes também. Então, eu espero contribuir para a humanidade de uma maneira em que eu possa me tornar conhecido por muito mais gente, fazer com que mais pessoas conheçam os meus conteúdos e, quem sabe, né, eu não ajude a tornar esse mundo um lugar um pouco melhor para se viver e faça sentido para uma pessoa. Lógico. É lógico. Uma vida que parece, é mudada, não é? Mas parece piegas, né? A gente fala, olha, se eu conseguir mudar uma pessoa, já está bom. É isso. Mas é um efeito dominó, né? Uma pessoa melhor, ela faz outras pessoas melhores, né? É isso. Então... Eu costumo brincar, começa com seu filho. Sim. Né? Começa com seu filho. Os filhos estão cada vez mais à margem das famílias. Sim. A gente tem visto isso com uma tristeza no coração. Por quê? Porque eu trabalho com escolas particulares, com família. Claro que não é regra geral, graças ao bom Deus. Mas a coisa anda muito difícil. A gente tem uma impressão que os adolescentes, eles estão muito... Outro dia eu estava pensando nisso. Você está numa festa, cada um está com o seu celular e a pessoa está vivendo um mundo particular, né? Não tem tanta interação mais, né? Isso acontece com as famílias também, com os pais também, né? Entram cada um no seu mundinho ali. Eu sou especialista também em vício em telas, né? E esse fenômeno novo das mídias sociais que nos trouxeram um benefício muito grande, que foi nos aproximar de pessoas longe, né? De estarmos próximos daqueles que nós amamos, de estarmos juntos em um grupo de afinidades, né? Sim. Esse é o lado bom. Né? Mas o lado ruim, e eu costumo brincar nos meus cursos que eu faço offline e em breve farei online, eu costumo dizer que nós caímos numa grande cilada civilizacional. Civilizacional, é o mundo inteiro que está caindo nessa cilada. Quando nós vamos acordar para essa realidade, eu não sei, mas eu tenho visto as crianças envoltas com as telas, com 6 meses de idade, o pai entregando ali o celular para ele ficar quietinho na hora do almoço. No restaurante. Ou para ele fazer as suas atividades diuturnas, que ele trabalha em regime de home office. Não tem problema, desde que você imponha limites de idade. Uma criança de 6 meses ela não pode estar perto de um celular, né? Eu tenho visto o pré-adolescente, o adolescente totalmente imerso em um mundo que a gente não imagina, tá? A gente não imagina, a gente pensa que sabe, né? Mas a gente não sabe. E os mais velhos totalmente dependentes das telas. Sim. E o pior, acreditando em qualquer notícia que chega à frente deles. Porque nós não temos esse... A gente não sabe, a grande maioria não sabe como funcionam os algoritmos das mídias sociais. Que eles selecionam as coisas que a gente mais gosta. Para mostrar aquilo pra gente, o que a gente quer ouvir. Então, nós aqui presentes, nós estamos presos numa bolha. Não, de interesses, né? E muitas vezes não damos a oportunidade do diferente, de vermos o diferente, de compararmos, e aí terminamos caindo muitas vezes nas ciladas que a gente vê por aí, né? Sejam elas ideológicas, sejam elas ciladas de família, as pessoas acreditam em coisas muito difíceis. Fake news, a gente fala, fake news é um nome bonitinho, né? Mas se chama mentira. É uma mentira que pode fazer com que você
contribua para que algo muito ruim aconteça lá na frente, porque você compartilhou. Vamos falar disso no Redesenhando Vidas também. Eu acredito que Redesenhando Vidas vai ser o seu canal. Esse é o nome do canal. É um canal que vai estar como vocês nas mídias, seja no TikTok, no YouTube, no Instagram. E eu vou estar todos os dias fazendo algo com que possa acordar um pouquinho aquele que me ouve e também fazendo o meu exercício diário, né? Sim. Porque eu costumo brincar, isso já é manjado, mas eu já vi muitas palestras de nomes antigos. Quando você aponta um dedo para alguém, tem 3 apontando para você. Com certeza. Esse trabalho de redesenhar a vida, ele começa comigo. Para que eu possa, todos os dias, me inteirar daquilo que eu preciso mudar. Né? E claro que a perfeição não é um atributo aqui da Terra, né? Para aqueles que acreditam em outras vidas ou numa existência posterior a essa, nós estamos numa estrada, né? Mas o que a gente não pode nunca é dar aquela desculpa do espírita que está começando a estudar os livros e não entendeu direito essa paradinha que é a encarnação, né? Então, ele sempre coloca o quê? A culpa em alguém, né? E a resposta para outra vida. Sim, deixa para a próxima. Não, eu tenho a eternidade inteira pela frente. Acontece muito, né, gente? Nós que trabalhamos há muito tempo com o ser humano, e quantas vezes nós mesmos não nos colocamos nessa cilada, né? De falar, olha, não, realmente é um problema difícil de resolver por dentro. Quem sabe numa outra oportunidade eu venho com mais ferramentas. Vou mexer só na próxima. Vamos lá. E nós sabemos aí, pelos grandes gurus da espiritualidade, eu leio de tudo, gente. Sou apaixonado pelo Yogananda, sou apaixonado pelo Kardec, pelo Chico, pelo Padre Zezinho. A gente é assim também. Eu estou sempre observando o que as grandes mentes que pregam o bem fazem, né? Então, essa coisa de trabalhar a educação para a paz e prevenção à violência num mundo tão conturbado como o nosso, eu costumo brincar, falei outro dia com um amigo, que é como nós estarmos com um bumbo na praça, né? Sabe aquelas pessoas? O fim está próximo. Que a gente vê. Jesus está voltando. Estou com um bumbo na praça. Mas o mundo precisa de pessoas apontando o caminho. É verdade. Né? Apesar de não sermos perfeitos, estamos longe da perfeição, nós precisamos apontar um caminho. Eu acho que hoje a gente tem muito um compromisso com despertar uma reflexão. Como a pessoa vai conduzir, a gente não tem como, né, obrigar. Mas a gente pode despertar, pense sobre isso, né? De repente mude, reflita, como está a sua família, como estão seus filhos, está indo numa direção que vai dar certo, né? Eu acho que a gente pode fazer pelo menos esse convite, né? Muito legal. E olha, eu tenho plena consciência de que as pessoas, seja você quem for, esteja no momento em que você estiver da sua vida, você pode mudá-la para melhor. Porque nós trabalhamos muito por ciclos, não é verdade? O ser humano adora essa virada de ciclo, né? Então, é o ciclo do aniversário. Sim. Então, você aí que está nos assistindo ou nos ouvindo, você fala, olha, quando eu completar tantos anos nesse mês agora, eu vou mudar. Sim. Né? Alguma coisa vai acontecer, né? Então, você coloca planos, né? Aí, virada de ano. Então, as pessoas pulam 7 ondinhas, jogam flores para o mar, algumas fazem uma oração com a família, outras fazem uma meditação, outras tomam uma sopinha de lentilha, cada um com o seu, né? Mas existe na virada do ano o fechamento de um ciclo e a abertura de um próximo. Você fala, nesse vai. Agora vai. E existem, a gente se esquece que existe o ciclo das 24 horas do dia. Total. Verdade. E olha, eu nessa minha vivência de 43 anos, eu vi muita gente mudar de um momento para outro. Não é mentira. Não é mentira. Claro que se você tem uma vida muito conturbada materialmente, se você está passando por problemas emocionais, espirituais, seja lá quais forem, e todos eles nos merecem um respeito, que cada um tem a sua história, né? Lógico. Não vai ser da noite para o dia que eles vão serem solucionados. Mas quando você toma consciência e obtém as ferramentas certas para que isso possa ir dirimindo com o tempo, acabou.
Sim. Acabou. É tomar aquela virada de consciência. chave, né? O turning point, assim, acontece isso, né? Olha, eu tenho uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras, nos meus cursos. Existe um momento do eu quero do ser humano. O eu quero. Não, isso você falou até a última na última palestra, né? foi muito foi legal. muito legal, porque é você trocar realmente o não consigo por não quero. Mas você pode querer. Isso mesmo, olha, quem faz terapia, continue fazendo. Quem está no psicólogo, no psiquiatra, continue estando. Quem vai num centro, numa igreja, numa instituição filantrópica, continue. Mas todos esses agentes, seja o padre, o pastor, o espírita, né, o psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra, eles querem ouvir de você e de mim. Eu quero. Perfeito. Eu quero mudar. Eu não aguento mais viver como estou vivendo. Minha vida já não faz sentido dessa maneira. Eu já tentei todas as formas de mudar. Agora, quando você fala eu quero, existe uma força primordial que sustenta as galáxias, sustenta nós mesmos, que está assim, junto de cada um de nós. Só esperando a gente dar esse passo. Eu quero, né? você fala eu quero, parece que o universo se abre. Perfeito. As portas se abrem, parece que aquelas portas que você batia, elas se abrem. E muitas vezes a gente está batendo numa porta e a gente pensa que é aquela. Com o eu quero, você olha para o lado assim, você vê um monte de janelas, de portas abertas, ensolaradas. O universo te recompensa com outras oportunidades de vida, com outras maneiras de viver, com outras pessoas a seu lado, com outras oportunidades profissionais e, acima de tudo, com uma vivência interior mais equilibrada. Com certeza. Porque não adianta nada nós estarmos bem agora, em qualquer lugar desse planeta. Eu posso estar numa praia paradisíaca agora. Imaginem agora vocês naquela praia do Caribe, com as águas azuis, com um coquetel lindo do seu lado, com aquele fruto do mar que você mais gosta, mas você triste e deprimido. Com certeza. Você não vai estar lá, o seu coração não vai estar lá. Agora imagine você, num dia como esse, nós estamos gravando numa segunda-feira, viu, gente? Numa segunda pela manhã, né? Cheio de afazeres, mas com o coração em paz, movido por uma energia de mudança, querendo consertar aquilo que muitas vezes você não deu conta, você vai estar feliz. Aonde quer que você esteja, você vai estar feliz. Então, essa condição, ela não depende do fora, ela depende do dentro. Sim. Tudo que nós estamos fazendo e que a gente vai fazer no Redesenhando Vidas é buscar viver o momento presente de dentro para fora. Porque doutrina espírita, nós somos espíritas e espiritualistas, respeitamos todas as doutrinas. Com certeza. A Débora e a Renata estão comigo há tanto tempo nessa estrada, né? E eu acredito piamente que esteja você onde estiver, se você não usar os ensinamentos doutrinários que você recebe de qualquer lugar para mudar de dentro para fora, você não vai adiantar nada. Você muda o exterior, mas mantém ali aqueles resquícios de mágoa, de orgulho, de vaidade, né? Que vão estar sempre presentes quando alguma oportunidade se manifestar. Quem já não passou por isso? Eu já passei várias vezes, de você estar, você passou por algo, né? E não foi muito bem naquele momento de vida, né? Ou ficou um pouquinho nervoso, ou não teve uma atitude correta diante de um caso social aí. Aí você passa daí 2 anos pela mesma situação. Igualzinho. E você mantém a mesma... Postura. A mesma postura, Débora. Então, o que a gente pensa? Mudar sempre um pouquinho todos os dias é viver o momento presente o tempo todo. Nós, seres humanos, nós nascemos com muito passado, né? E com uma carência de futuro que não existe, né? Então, passado em demasia é depressão, né? Futuro em demasia é ansiedade. Então, o que nós temos que fazer? Colocarmos-nos nessa energia do momento presente, porque é até um nomezinho legal, né? Presente, né? É um presente da vida. Então, hoje eu vou fazer com tudo.
Hoje eu vou fazer todo o possível. Hoje minha vida vai ser muito melhor do que ela era ontem. E sempre vivendo um dia de cada vez. O Redesenhando Vidas, ele tem um método que eu desenvolvi desse olhar apurado sobre as várias interpretações que nos dá as doutrinas orientais, as doutrinas espiritualistas, né? A gente foi ler a Blavatsky, fomos ler o Kardec, fomos ver o Yogananda, que são mestres espirituais que eu cultuo, o Laércio Fonseca nessa encarnação, outros amigos queridos que fazem parte do meu dia a dia e que me deram um norte. E eu acredito muito, eu acredito muito na força do momento presente. Mas quando a gente quer, Sim. Porque senão a gente sempre vai arrumar uma desculpa para começar amanhã. Com certeza. Eu faço isso também, viu, gente? Então, Quem como não eu faz, disse, né? esse momento de autodescoberta, ele vai ser muito bom para mim e para aqueles que estiverem comigo no Redesenhando Vidas. Com vocês também. Não, com certeza. E eu estava pensando sobre virtudes, né? Porque eu acho que isso também... Fala um pouquinho desse livro, Pio, porque eu acho que às vezes parece uma coisa meio estereotipada, né? Virtudes, assim, parece que é uma coisa muito distante da gente, assim, como que a gente cultiva virtude sem ser uma pessoa chata, aquela pessoa tá sempre apontando o dedo. Mais a julgadora gente, do que... Exatamente, às vezes a gente vê, hoje eu tava vendo uma coisa no Instagram, e aí você via que assim, que a influenciadora lá, ela tava fazendo uma piada, aí a pessoa vem com aquele negócio, então eu falo, gente... será que a gente está perdendo um pouco, né, da capacidade de ler o que as pessoas falam? Você que, né, trabalha com isso, como que a gente coloca as virtudes na nossa vida sem parecer uma pessoa assim que ninguém quer, né? Que afasta a rodinha. Exatamente. Da roda, né? Isso mesmo. Virtudes, esse livro chama-se Habilidades Socioemocionais no Dia a Dia. Perfeito. Porque o que acontece? Essa história de educação socioemocional começou com o Daniel Goleman, né? Em que ele elencou lá as 5 principais, né? Nós tínhamos de inteligência, isso, né? Nós tínhamos o quê? A inteligência, o QI, que avalia até hoje o quociente de inteligência. Mas muitas vezes nós não tínhamos quem avaliasse o consciente, o emocional da pessoa. Então, você pode ser um excelente profissional, dono de uma grande empresa, uma pessoa muito bem-sucedida e num farol, aqui algumas pessoas no Brasil falam semáforo, né? Você arruma uma encrenca com alguém, Sim. põe em risco sua família, a família que vem do lado de lá, e muitas vezes acaba com a sua existência, porque você não soube lidar com as emoções. Então, eu procurei tirar, o Goleman, ele menciona autoconhecimento, empatia, autocontrole, e eu ficava pensando, como é que eu consigo decupar isso em valores atemporais, que muitas vezes não estão numa mesa de sala de aula, mas são valores que você, vivendo na prática, no dia a dia, você vai perceber que é uma habilidade socioemocional que você tem que conquistar. Então, eu fiz por ordem alfabética pequenas histórias, em que eu começo com A de alegria, e aí é autoestima. Quem tem autoestima tem uma grande propensão a ter alegria. B de boa vontade, C de compaixão, D de desapego. Aí você vai indo, você pode ir uma por dia, E de equilíbrio, né? F de fraternidade, G de gratidão, e eu vou até o Z de zen, né? Mostrando que não é tão difícil nós colocarmos em nosso dia a dia virtudes, para que não pareça piegas, né, Renata? Que a gente consiga identificar qual é a nossa emoção. Nós paramos para pensar, o que eu estou sentindo agora é muito difícil, porque geralmente nós temos uma atitude reativa diante de uma situação, diante de um problema. Quando nós paramos para pensar, o que eu estou sentindo agora, já é um momento em que você esfria a emoção, você começa a educá-la de uma maneira que você consegue identificar o problema e partir para a solução. Então, quando você fala de boa vontade, por exemplo, né? Mas boa vontade, vamos pegar um capítulo aqui para exemplificar. Mas boa vontade é uma coisa tão básica. Quem aqui já foi atendido com má vontade? Vocês aí, Sim. meus amigos, vocês já foram atendidos com má vontade em algum lugar?
é algo que a gente não esquece, né? Não. A gente estava falando isso outro dia, né? Às vezes você vai num profissional de saúde, a pessoa parece que ela tá mais cansada do que você que tá procurando, né? E assim, a pessoa ela já atendeu 20 pessoas, mas você depositou toda a sua expectativa naquele momento. Aquele é o seu momento. É o seu momento, né? Então, acho que boa vontade fala sobre isso, que de repente você estar, o que você falou agora, estar 100% presente com aquela pessoa. Isso mesmo. Né? E assim, uma consideração. E quando nós somos aqueles que agimos com uma vontade com o Sim, mundo? tô falando, porque eu sou profissional de saúde, né? Quantas vezes a gente não tem esse olhar empático, né, com o outro? Então, a boa vontade, sozinha, apenas uma habilidade socioemocional, se ela for adquirida e colocada em prática pela maioria, ela muda o mundo. Porque as pessoas vão passar a oferecer um pouquinho mais delas para a sua profissão, para a sua relação familiar, para as suas relações interpessoais, para a vida, para com ela mesma. Então, boa vontade é dar um pouquinho a mais daquilo que você pode. E isso é extremamente importante. Hoje, as relações entre funcionários e empresas, colaboradores e empresas, elas necessitam sempre de um pouquinho mais de boa vontade de ambas as partes. E isso é muito valorizado no meio privativo, corporativo das grandes corporações. Hoje, numa sala de aula, numa coordenação pedagógica, que é o meio em que eu trabalho, junto do mantenedor escolar, um pouquinho mais de boa vontade é muito valorizado. Com as famílias, um pouquinho mais de boa vontade em compreender que essa relação família, aluno e escolas, ela é uma relação, é uma tríade, ela não pode ser só de um lado. A família precisa estar presente junto da escola, auxiliando na educação de seus filhos, porque está cada vez mais difícil fazer com que o jovem, o adolescente, a criança, consiga lidar com as habilidades. Porque, como nós falamos no início do podcast, nós estamos ficando perdidos com a quantidade de informação que nos chega cotidianamente pelas mídias sociais e pelas milhares de mídias que chegam. Vocês lembram quando a gente... Bom, não vou entregar a idade, menos que 30. Mas olha só. Antigamente nós tínhamos o quê? Mídias muito... Eram 5 canais de TV, né? E dali você tinha que tirar a ansiedade para assistir aquele filme aos sábados que fazia plim, plim. Exatamente. E depois você tinha o comercial. 5 minutos de comercial, né? Poxa, 14 inserções de comercial para você ver um filme de 2 horas no Plim Plim. Hoje, né, nós temos milhares e milhares de inputs em nossa mente. Então, como é que a gente lida com isso? Essa cilada civilizacional se nós não aprendermos a redesenhar nossas vidas para compreendermos o contexto em que estamos vivendo juntos, procurarmos saídas e soluções possíveis, nós vamos comprometer a nossa existência, a existência daqueles que nós amamos e que somos responsáveis por eles, né? Filhos tutelados, e vamos comprometer a humanidade também. Com certeza. É porque se a gente for deixar para a escola, né, só a escola ter esse papel, fica muito difícil um aluno absorver uma coisa que ele nunca ouviu dentro da casa dele. Não é? Nunca foi falado sobre o bem, fazer o bem, sobre a empatia. Aí a escola vem lá, tem 3 minutos para falar isso. Não, e você também falou né? nessa questão do vício, do álcool, né? Então, por exemplo, na escola vai um palestrante, como você, falar, só que, de repente, os pais, assim... normal, né? Assim, de segunda a segunda, aquela valor... Outro dia eu tava escutando uma pessoa no grupo falando assim, é fazer drink sem álcool para criança. Aí eu pensei, gente, mas criança toma drink? Não, criança toma suco toma água, né? Drinks não alcoólicos. Não, gente, criança não toma drink não alcoólico. Criança toma suco, toma água. Então, como que você vai? É o que você falou, quer dizer, você tá tentando fazer um trabalho que foi normalizado em casa.
né, em relação ao consumo de álcool, muitas vezes de remédios, né, daquela medicalização excessiva, né? Então, enfim, eu acho que tem muita coisa para as famílias começarem a pontuar, porque não é só pagar a escola para a escola fazer, lá, né? lá despeja o filho dentro da escola. Esse trabalho, gente, de prevenção ao uso de drogas é um trabalho que precisaria ser colocado antes das partidas de futebol, antes dos principais noticiários, antes das novelas e programas aí que dão muita audiência, porque prevenção é a única solução para a humanidade. Prevenção significa vir antes da ação, antes do uso, antes do abuso ou, infelizmente, antes da dependência. Sim. E as famílias e a sociedade em geral, viu, gente? Elas não sabem que não sabem. Eu costumo brincar nos meus cursos. Você nem fala, eu sei que eu não sei, eu vou buscar a informação de fontes seguras. Por quê? Porque o problema das drogas é algo que faz um alarde tão grande no coração do pai, da mãe, daqueles que cuidam da criança e do jovem, que eles empurram o problema para baixo do tapete. E só vão se deparar com eles quando alguma coisa já de muito grave aconteceu. Você estava falando de álcool, Renata. Para que vocês possam ter uma ideia, 70% dos problemas de drogas no mundo é relativo ao uso indevido do álcool e do cigarro. 70% dos problemas com drogas no mundo é relativo aos problemas advindos do álcool e do cigarro. Então, essa coisa de dar a bebida para o menor de 18, isso não existe. Mas o que a gente vê no dia a dia, você vai num aniversário, né? Aí pelo Brasil afora, pelo mundo afora, aí tem aquele garotão que tem 13 anos, mas ele calça 44, tem 1,90 m, né? É bem isso. Aí chega o tiozão dele e fala assim, dá um copo para esse menino, né? Sim. Ele já tá grande, já pode beber. Não pode beber. Ele não pode beber. Sim. Bebida alcoólica e cigarro, segundo as leis, elas devem ser utilizadas por maiores de 18 anos, se eles assim o quiserem. Vou dar um dado aqui para que a gente possa refletir juntos. Um pré-adolescente que tenha contato com algum tipo de bebida ou algum tipo de substância, seja ela lícita, cigarro e álcool, ou ilícita, todas as outras, entre os 10 e os 16, 17 anos, ela vai ter 5 vezes mais chance de ter um problema sério com essa substância na fase adulta. A gente sempre fala isso, né? Porque, assim, até pela frequência, né? Num centro espírita que os meus pais frequentaram muito tempo, que era proibido você tomar qualquer tipo de bebida alcoólica em qualquer momento para você trabalhar. Nós não fomos expostos, né? Nós 5 primos, nós não fomos expostos a bebida alcoólica em casa, porque nem o meu pai, nem o meu tio, as mulheres também não, como eles trabalhavam num centro que... Quase todo dia. Eles iam quase todo dia, então você não podia consumir nada alcoólico se você fosse trabalhador. Então, na nossa casa, não tinha cerveja em aniversário, não tinha nada disso. Isso nos poupou, né? Hoje nenhum de nós bebe, porque a gente não teve essa exposição, né? Agora, o que me preocupa muito é assim, por exemplo, essas músicas, né? Hoje tem essa questão de sofrência, tudo ressalta, né? A bebida alcoólica. Até postei outro dia um negócio, porque era isso, quer dizer, é uma coisa que ficou, assim, divertido, engraçado, mas não tem nada de engraçado. A pessoa se afogar lá, né, no copo de cerveja, né? Então, pode ser uma coisa caricata, mas não é, né? Se a pessoa tiver uma genética, hoje né, os jovens Pio? bebem muito, né? Muito. Então, aumentou muito o consumo. Então, assim, a dica que eu dou para aquelas famílias que ainda fazem um uso muito abusivo ou indiscriminado do álcool, próximo das crianças, próximo dos jovens. Eu não disse que a gente pode mudar de um dia para o outro. Sim. Que a gente pode, a partir de hoje, tomar uma nova atitude em relação à vida. Comece hoje. Comece hoje a prestar atenção naquelas atitudes que são habituais. Vocês sabem o que significa um hábito? Hábito é tudo aquilo que a gente faz o tempo todo sem se dar conta que está fazendo, não é? Eu estou tão habituado a fazer isso, né? Então, muitas vezes, esses velhos hábitos de se beber muito na frente das crianças, esses velhos hábitos têm que ser deixados de lado. E o momento é hoje, é o presente. Como é que eu posso fazer? Vou cair muitas vezes novamente nesse hábito?
mas a gente começa a controlar a vida, a gente começa a conversar com o jovem, a gente começa a conversar com o adolescente, porque o que acontece? A bebida, ela, como a Renata falou, existem diversos fatores. Quem vai se tornar, né, um dependente químico do álcool? É a pergunta de $1 milhão. Sim. Por quê? É Porque você tem fatores genéticos, fatores emocionais, fatores ambientais. E para aqueles que acreditam, os espirituais também, né? Que vão fazer com que aquilo chegue. Então, muitas vezes, o jovem, ele passa pela fase de experimentação e vai embora, sem nenhum comprometimento. E existe aquele que vai e fica. Então, vamos tomar muito cuidado, porque nós estamos lidando com os futuros seres do amanhã. E o álcool, ele tem sido um grande problema para a sociedade. Vou falar para vocês rapidamente, assim, de uma forma bem didática. Sabe onde o álcool mais atrapalha a humanidade? Vamos fazer de conta que isso aqui é uma régua de 30 centímetros. Esses 5% aqui, do 0 ao 5 da régua, são aquelas pessoas que elas conseguem manter o hábito de tomar um chopinho, de brindar com um vinho, com um champanhe, um sábado, no final do ano, mas eles voltam de Uber para casa, eles apenas ficam ali no primeiro, segundo copo, na primeira, segunda latinha, eles usam o álcool para sociabilizar. O álcool sempre foi um socializador de pessoas, não sejamos hipócritas em relação a isso, né? Mas é do 0 ao 5 da régua. Do 25 ao 30 da régua, são as pessoas que estão dependentes de álcool. Essas pessoas estão doentes. Elas precisam o quê? De psicólogo, de psiquiatra, de medicamentos, do apoio familiar, de grupos de autoajuda e de tudo mais que elas puderem para conseguir saírem desse problema. Agora, a maior parte da régua, que é do 5 até o 24, são aquelas pessoas que acham que não bebem nada. Que é o uso recreativo, vai. E elas, muitas vezes, acabam com uma família no farol de um trânsito, elas acabam com elas mesmas, estão muito debilitadas emocionalmente, elas estão bebendo muito, em muitas quantidades, num pequeno espaço de tempo, aos finais de semana, vão ter um final de vida muito triste para elas mesmas, né? E o álcool vai minando. É aquela pessoa que é um excelente funcionário, mas ele sai na hora do almoço, bebe, e quando ele volta, ele dá uma não conformidade na empresa que dá milhões de prejuízos para aquela empresa. Então, o álcool, ele vai acabando com a sociedade assim. E a gente não sabe o tamanho dele. Então, claro, eu não sou aquela pessoa que fala, não, bebam, não. Se nós conseguirmos fazer uso de uma forma tranquila, recreacional, quem consegue? Mas muita gente não consegue. Muita gente não consegue. Eu tenho atendido muitas mulheres que depois da pandemia começaram a tomar, por exemplo, o vinho. O vinho, né? Porque ficou com uma cara chique. Exato. Né? Você não vai num bar beber. Exatamente. Então aí a pessoa começa a frequentar clubes de vinhos ou compram aquelas caixas que são assinaturas mensais e tal, e a pessoa passa a tomar todos os dias. Então a pessoa chegar para você e falar, olha, eu não tô conseguindo, eu tenho que chegar em casa e abrir minha garrafa de vinho. Só que, de repente, a pessoa não percebe, né, o que isso está trazendo de implicação para a saúde mesmo, né? Mulheres de alma, não fiquem bravas comigo. É uma estatística, é um dado da ciência, né? Não é do Paulo Pio. Né? Não foi você que inventou. Vocês estão bebendo muito mais do que antigamente. Muito mais. Muito mais. E existe uma enzima, a Rede conhece, existe uma enzima em nosso estômago que quebra esse alcaloide que chega, que é o álcool. Nos orientais e nas mulheres, essa enzima não existe. Então, vocês se embebedam muito mais rápido que os homens, seja também pela relação peso, gordura corporal. Sim, isso mesmo. Né? Então, tomem cuidado, porque nós temos visto muitas mulheres com problemas sérios que nos procuram, né? Querendo uma clínica para se internar, uma indicação, né? Querendo algo para... O que eu posso fazer para beber menos, né? Sim. Então, é algo que a gente tem que parar para pensar. Então, o Redesenhando Vidas vem para isso também. Sim, com Nós certeza. vamos abordar alguns temas da sociedade que muitas vezes eles são um tabu, eles são tratados muitas vezes com superficialidade. A gente quer colocar assim, educação antirracista, prevenção ao uso de drogas, prevenção bullying, ao uso né? de Que eu queria que você o falasse bullying também, um pouco, né? Pio, assim, o bullying escolar.
Né? Então. Porque todo mundo fala o quê? Na Na minha minha época! Nossa, me chamavam Tinha de o gordo, o tinha- zarolho. né? Mas, gente, tudo evolui, E era legal? né? E era legal? Eu sempre conto, já contei aqui no podcast que quando eu era gordinha, né? Uma criança gordinha, e aí tinha lá pesagem na escola. Então, aí pegavam um microfone e falavam o meu peso, tipo um silêncio, as pessoas têm... E só esperando a só nossa vez de pesar. de pesar. Aquilo lá, inesquecível. Então, assim, você sofria bullying, ainda tinha que sofrer calado. E hoje não, gente, tudo evoluiu. Eu queria que você falasse assim, porque as pessoas hoje, da nossa geração, né, estão falando, mas isso tá tudo muito chato, tá? Você acha que tá chato, Pio, ou é uma coisa que a gente precisa prestar atenção mesmo? Muito boa pergunta, meninas. Então, bullying, a gente precisa primeiro conceituar o que é bullying, né? Porque muitas vezes uma brincadeira jocosa de amigos, um apelido que a pessoa goste, algo que foi de infância, Que não incomode. né? Uma brincadeira num dia festivo, não tem problema nenhum. As crianças, muitas vezes, elas brigam na escola, ou no condomínio, ou na rua, por algum problema, mas aquilo passa. Bullying é caracterizado quando existe algo feito de forma intencional, que a pessoa não gosta, e de forma repetida. Repetida, o tempo todo. Você sabe que a pessoa não gosta, seja o bullying entre adultos e seja o bullying escolar, que é o que eu mais trabalho, de forma repetida. E a pessoa não está se sentindo bem. E aquilo vai fazendo com que ela fique cada vez mais se desvalorizada, com autoestima baixa, e as pessoas não param. E ele pode ser feito de forma individual por alguém ou por uma turma, o que é mais difícil ainda. Horrível. E hoje nós temos também o cyberbullying, que ele é feito dentro do quarto, né, quando as pessoas interagem em suas redes sociais e muitas vezes jovens ou adultos mal intencionados postam vídeos, né, postam coisas falando da intimidade das pessoas. Isso tem gerado algo muito difícil de se controlar. Então vamos conceituar. Por que na nossa idade, eu era, né, eu era o baixinho da turma e ninguém falava nada. Eu vou dar um exemplo de como muitas vezes isso está dentro de nós e a gente não sabe. Eu tenho um amigo que também trabalha com bullying escolar. E ele foi fazer um congresso em Recife e conversando com o taxista falou, o que você vai fazer aqui? Ele falou, eu vim fazer um congresso sobre bullying aqui numa escola. E aí ele falou, o que é bullying? E ele explicou para o taxista em 2 minutos o que é bullying. O taxista falou assim, senhor, eu tenho 60 anos. E eu fui muito judiado por uma pessoa quando eu era menino. Eu passo em frente da casa dele com o táxi todo dia. E todos os dias eu sinto vontade de descer e ir lá tirar satisfação com ele. Uhum. Ele não esqueceu. Nunca superou, né? Aquilo está lá dentro dele. Então, assim, hoje, o momento que nós passamos no mundo é outro. As crianças, elas estão muito mais fragilizadas. As crianças não saem mais para brincar na rua. As crianças não interagem mais umas com as outras como elas interagiam. Hoje, elas estão muito mais suscetíveis a terem um conflito. Hoje o que você mais vê hoje nos consultórios, crianças com problemas de autoestima, crianças com problemas de síndrome do pânico, automutilação, tá demais, né? Ideação suicida, ansiedade excessiva. Então, nós estamos passando por um momento totalmente diferente da sociedade. De imagem também, né, Pio? Porque antes a gente só competia com a amiga da escola. Agora você compete com a influencer, com filtro. É isso que eu ia falar, com filtro, né? Você nunca sabe. A adolescente, ela sempre acha que ela tá inadequada, que ela poderia estar mais bonita, mais magra, sei lá o quê. Então é muito difícil. Então, Renato, redesenhar vidas é isso também. É nós ressignificarmos aquilo que nós já aprendemos até agora. E redesenhar um novo futuro a partir do presente, para que a gente possa entender que o nosso mundo mudou. Nós mudamos. A vida é uma eterna mudança. Ninguém toma banho no mesmo rio. Sim. Não adianta. Você vai lá, águas são outras, você é outro, suas células são outras. Então, nós temos que aprender que o problema do bullying escolar,
ele é algo que faz muito mal para aqueles que o recebem. Faz mal também para aqueles que o praticam. Sim. E faz mal para aqueles que o observam. Porque quando a gente fala de bullying ele é como uma pecinha de teatro, tá, gente? É uma novelinha. Então você tem os agentes do bullying. Você tem quem pratica, você tem quem apenas observa e às vezes não dorme à noite e ele não conta para ninguém porque ele tem medo que daí eles passem a fazer com ele. Alvo. Né? E tem aquele que vai sofrer o bullying, que vai ter todos os comprometimentos dele. Então, vamos tratar isso com seriedade, com equilíbrio, procurarmos entender que os contextos sociais das crianças hoje são outros e que a gente precisa aprender a viver nesse mundo. Claro que quando éramos mais jovens, a gente teve as nossas experiências, mas também éramos mais resilientes, sim, não é verdade? Eu costumo brincar nos meus cursos lá que, poxa, às vezes a gente fazia, entre times de futebol, lá na escola pública, na Zona Leste que eu estudei, alguns torneios, e aí ficávamos ali de briguinha um com o outro. Era só a gente passar o mês inteiro fazendo 3 quarteirões assim nas ruas de trás para ir para a escola. Para não encontrar. E passava. Daqui a pouco estava todo mundo jogando futebol de novo, né? Com medo de alguma rusga com algum amigo. E hoje? Hoje não existe. Tá tudo no celular, né? Você, a pessoa recebe ameaças, né? Em tudo quanto é. Nossa, então, as mídias sociais, nós temos que aprender a lidar com isso. E somos todos aprendizes. Somos todos aprendizes. Não adianta. A gente está aprendendo enquanto está acontecendo. Não adianta. Né? Não dá pra... Os sociólogos daqui 10 anos vão olhar para trás e falar assim: nossa, o barato foi louco em 2023, com certeza. 2025, né? Então, a gente precisa aprender. E vamos aprender juntos. O que a gente não pode é adotar, né, uma maneira de ver a vida de uma forma de eu já sei tudo, né? Na minha época... Não existe mais. Já foi. Porque daí nós vamos aprender a lidar com os nossos filhos, com aqueles que nós amamos, com os sobrinhos, com os filhos dos amigos. A gente vai aprender a ver o mundo com uma lente um pouco mais humanista, mais amorosa, né? Mais equilibrada. Então, é para isso que a gente quer fazer o Redesenhando Vidas, gerar frutos, né? E eu fiz isso a vida inteira. Quem sabe a gente consegue estar juntos daquelas pessoas de bem. Eu costumo brincar que... Vocês lembram do Chapolin Colorado? Sim. Ele falou, sigam-me os bons. O que eu quero colocar junto desse canal, aquelas pessoas que têm defeitos como eu, mas que elas têm uma predisposição a melhorar-se. Elas falam, chega, eu cansei de viver mal, chega. Já foi, eu quero mudar, não sei por onde. Já fiz curso pra caramba, já ajoelhei em um monte de lugar, já rezei em um monte de lugar, mas agora chegou o momento. E quem sabe esse momento não chega com 20, com 30, com 50, com 80. Chega o momento. Sim. E quando a gente fala, cansei de viver mal, parece que o universo se abre para o bem. É verdade. Mais ou menos isso. Esse livro aqui, Pio, Educação para a Paz, é uma capa linda. Nossa, muito que você fala disso, né? Uso de drogas, bullying, vício em telas, educação antirracista. Isso, eu tenho feito um trabalho com ele nas escolas particulares que fazem parte do programa Família Atenta e Pais Atentos. Então, elas adquirem o livro e elas entregam na mão da família. E eu faço um trabalho de sensibilização com essa família através de 4 encontros anuais com ela. Que legal! E para os jovens, a gente tem feito um trabalho de roda de conversa, um trabalho em que eles possam estar mais próximos das virtudes, né? Num trabalho socioemocional muito legal, porque eu costumo brincar, o jovem que hoje está aí no 1º, 2º, 3º ano do ensino médio, no 9º ano do ensino fundamental, 2, se ele não tiver vinculado a um vínculo religioso ou humanista muito, muito legal, digamos assim, vamos pôr esse termo. Atrativo, bem presente, né? Ele não vai se deparar com alegria, boa vontade, desapego, nunca. Uhum. Ele vai se deparar com sofrência, com todo o respeito que nos merece, quem gosta, mas assim, ele vai estar, ele vai para uma vida profissional extremamente competitiva, ele vai para a sua vida como um androide, né? Nós fomos programados para sermos aquilo, né? A gente se forma, não é? Você vai numa formatura, né? E você sai performado para trabalhar de 8 a 12 horas naquilo que você se formou.
e você não vai se deparar com valores atemporais nunca mais na sua vida. Então, é isso. Você até fala, eu dou uma cesta básica para minha colaboradora lá de casa uma vez por ano, no final do ano, no Natal. Eu ajudo com R$50. Ótimo, também, legal. Continue. Né? Que nem diz o nosso amigo Paulo Abud, a gente mexe o caldo da caridade. Estamos lá mexendo o caldeirão da caridade juntos, né? No entanto, não basta. Sim. A gente precisa mudar a nós mesmos para que a gente possa enxergar no outro aquilo que a gente quer para nós. Então, quando a gente começa a fazer isso, não tem mais volta. E aí eu já indico, quando você começar a redesenhar sua vida, não tem mais volta. Porque a gente vai começar a se cobrar, não de uma maneira ruim, mas de uma maneira legal. Então, cair de novo nessa armadilha do destino, que eu sempre fui assim. O sempre fui assim, você começa a redesenhar essa história. Você vai aprendendo a colocar novos valores. Hoje existem todas as teorias, né? De cientistas que tratam da mente humana, dizendo que você pode repaginar a sua mente, sim, conforme impulsos que você coloca de dentro para fora, conforme uma ressignificação que você faz dos seus valores, conforme uma meditação, exercícios práticos, coisas que você vai começar a prestar atenção em hábitos que você tinha e nunca se deu conta que colocava no dia a dia das suas relações. Então, é isso. É desafiador, mas é legal pra caramba. É não lógico, é? eu acho. E assim, você percebe, o que eu estava escutando você falar, eu estava pensando, os filhos hoje que estão no Fundamental 2 e tal, eles já são filhos de pais que já não tiveram, por exemplo, um contato com uma religiosidade. Eu acho que assim, a nossa geração talvez é a última que, né, que de repente teve, porque hoje, não, meu filho vai ser o que ele quiser, só que ele acaba não sendo nada. Porque se deixou tão livre, né? Se deixou tão ele vai livre, escolher quando ele crescer, ele vai escolher o quê? Não vai fazer nada, né? Você percebe isso, assim, que quando a pessoa não tem, né, esses valores, né, religiosos, tal, é mais difícil de chegar, ou o adolescente, ele tem também essa busca, que é uma busca do ser humano, né? Porque a gente percebe muito isso, que a pessoa, muitas vezes, hoje, ela nem se classifica nem como católico não praticante, ela não é nada. Não é nada, né? E a gente percebe que a pessoa fica sem base para lidar com desafios. Isso mesmo. Né? O que você percebe disso? Eu acredito, e é a minha maneira de enxergar esse contexto, eu leio muito a respeito de pessoas que têm muito mais saberes do que eu. As religiões tradicionais não têm dado a resposta para os jovens daquilo que eles vieram buscar. Hoje, eles estão com um senso crítico muito mais apurado. E a grande maioria dos jovens que eu tenho visto de boa índole, né? Aquele jovem que você fala, que menino de ouro. Legal. Ele coloca em prática os ensinamentos de amorosidade, empatia, respeito ao próximo, né? Cidadania, eles dão outros nomes, né? Nas suas relações, seja no teu trabalho material, seja naquilo que ele faz com os seus amigos, eles estão aí imbuídos de religiosidade, né? Aquela coisa de religar com as forças do alto, religar a sua história com Deus, fazer com que ela seja uma história de bem-aventuranças, de paz, de amor ao próximo. Eles fazem isso sem necessitar passar por um trabalho de você ir 1, 2, 3 vezes numa igreja, numa assembleia evangélica, num culto oriental, num centro espírita. Eles passam por isso. No entanto, eu acredito que todas essas doutrinas, elas precisam encontrar um meio de atingir esse jovem. Porque esse que já é de boa índole... Sim, esse alguém, nem precisa, né? cabeça Já veio com esse pacote aí. Ele vai sozinho, né? No entanto, existem muitos, milhões, e a grande maioria estão perdidos em famílias desequilibradas, desestruturadas, estão perdidos entre o que é certo e o que é errado. E a nossa religião, nós que somos aqui do Ocidente, né? Que temos a doutrina cristã, e assim, pelo amor de Deus, sou um adepto de Jesus, né? Sim, lógico. Mas o que acontece? Essa dualidade entre o bem e o mal, ela é muito fomentada. Então, as doutrinas falam, você vai para o inferno. Pô, então, ele, com todo esse cabedal de conhecimento que ele tem, ele fala assim, eu já estou no inferno. Porque se eu for tomar o pé da letra, eu já não tenho mais chance, né? Então, a gente tem que parar com essa dualidade. A gente tem que mostrar um Deus de amor, né? Um Deus de perdão.
Um Deus que dá... De acolhida, né? Acolhida, novas oportunidades novas para que ele chances, possa né? desempenhar a sua função. Sabe? Então, esse autoaprendizado do jovem, eu não tenho a fórmula mágica. Se eu tivesse, eu estaria aí vendendo. Sim. Mas eu acredito que tanto a Igreja Católica, as igrejas ditas protestantes, de todas as suas vertentes, o Espiritismo, que se dizem ali cristãos, né, que nós estamos no Ocidente, elas precisam encontrar uma maneira de chegar até a criança, ao adolescente e ao jovem. Porque eu costumo fazer umas 30, 40, às vezes até 50 palestras em centros espíritas por aí por ano. E eu vejo cada vez menos gente. Não, com certeza. E todos de cabecinha branca. É verdade. Então, assim, não está havendo na doutrina espírita, que é aquela que eu frequento, Sim. uma renovação. E muitas vezes eu percorro aí os canais televisivos dos nossos confrades, amigos, né, de outras doutrinas, e tenho visto o mesmo. Né? A mesma coisa. Eu tenho visto o mesmo. Então, eu acredito que a gente vai conseguir, se nós pensarmos em mudar esse modelo, nesse momento tão delicado porque passa a humanidade, um momento em que a gente precisa tomar atitudes proativas para que a gente possa estar mais próximo do jovem, da criança, porque eles estão passando por um momento difícil. Essa geração Z é uma geração desprovida, como a gente vinha falando, né? De muitas vezes de apoios emocionais que os possibilitem serem pessoas muito melhores do que elas podem ser grandes, eu acho que é aquele mas mundo ficam pelo líquido, caminho. né, É o mundo Pio? líquido. Na verdade, Do Bauman. assim, do É o mundo- Bauman, né? Porque, na verdade, assim, a gente já chegava na vida com as coisas muito bem estabelecidas. Hoje, não. Porque Eles assim, os pais também estão muito perdidos, eu acho. E aí, como que você tá lá, cheio, todo sequelado de Isso. traumas. Como que você vai orientar um filho, não é? Então, gente, olha só, redesenhar a vida é isso, que a gente pensou num modelo em que a gente possa pensar juntos. Sim. E a gente vai tirar de compêndios que realmente nos ajudam a explicar essa história. Porque essa história nós estamos vivendo juntos, no momento presente. Nunca a humanidade precisou tanto que os pais tenham um olhar para com seus filhos um pouco mais amoroso, um pouco mais efetivo. E nunca a humanidade precisou tanto dos pais fora do lar, trabalhando, fazendo as suas isso. coisas. Então, a gente vê essa dicotomia e a gente fica muito preocupado. Não, e outra coisa, muitos pais separados também, que aí a pessoa tem duas famílias, então ela tem duas casas, tipo, frequenta, de repente, uma casa de umbanda, o outro é evangélico, então aquela coisa assim, que não tem uma concordância. Então, para quem tá, né, cada hora com a sua malinha na casinha de um de outro, é difícil, né, Pio? Hoje você vê, teve uma pesquisa, acho que agora da Prefeitura de São Paulo, acho que 60% das famílias das crianças que estudam, elas são de pais separados ou criados pela mãe. Sim, É um dado mãe assim de solo. criado pela mãe solo. Então, o que a gente precisa? Aprendermos juntos, né? Que muitas vezes não deu certo, mas vocês têm filho. É lógico. O filho tem que estar à frente de cada um, né, nas suas prioridades, né? Então, teve alguma mágoa, teve alguma rusga, e eu não vou aqui julgar pelo amor de Deus, mas que a gente possa estender o coração para a criança, para que a gente possa pegá-lo um pouquinho com mais de humanidade, né? Porque é tão triste a gente ver contextos tão difíceis, pessoas que são boas na essência, o pai é bom, a mãe é bom, a gente sabe que são pessoas de boa índole, mas que botam tudo a perder quando separam. Porque elas querem que... elas põem na criança um peso muito excessivo nas costas. E o que vai dar isso lá na frente, né? A gente não sabe. Não sabe, é. Que eu acho que é um pouco do que traz no Despertar do Além, nesse livro, né? Porque aí, de repente, a pessoa, muitas vezes, quando ela muda de lado, né? Ela vê que, meu Deus... eu fiz tudo errado e agora, né, tem essa família que ficou aqui. Fala um pouquinho da experiência de você ter compilado esse livro. Fala um pouquinho desse livro pra gente. Foi muito legal, Renata. Então, no Despertar do Além, eu fui o ghostwriter. Eu sou ghostwriter de alguns livros por aí também. E o Quito Formiga é um amigo querido do coração que está comigo também nessa história há mais de 40 anos. Sim. Ele é um médium psicógrafo,
né? Da família Formiga, então Euríclides Formiga, seu pai, Miguel Vinícius Guarnieri, seu irmão, e Quito Formiga, são psicógrafos que a gente costuma dizer, meu Deus, como pega a MFM bem esse povo, né? Eles têm realmente um... Eles vieram com o botão já instalado, né? O aplicativo instalado. E o Quito me procurou, porque nós éramos muito próximos, inclusive do Miguel, que partiu há pouco mais de um ano, né? E ele falou, Pio, eu preciso escrever um livro em homenagem ao meu irmão, já com as vivências que eu tenho como médium psicógrafo do Bênção de Paz, que ele está lá agora com a Renata, com a Débora, com a Ângela, com o Henrique no Bênção de Paz. E aí nós chegamos a um acordo de que eu iria entrevistar, né, as famílias que ele teve contato e oferecer uma psicografia no Bênção de Paz, fazer com que essas famílias ficassem conhecidas, né, e através dessas cartas consoladoras, quem as lerem por aí, por esse mundo de meu Deus, possam ter também o seu coração consolado. Sim. Que quando você vê que a vida continua, que as pessoas continuam as mesmas, e o Quito tão fiel na sua pena, no seu traço, né? Excepcional, né? E eu aproveitei também para contar um pouquinho da história dessa família, de 3 médiuns, né? Não existe no movimento espírita, pelo menos eu não conheço aqui de São Paulo, 3 médiuns psicógrafos na mesma família, com tamanha fidelidade. Então, o Quito é um querido e a gente fez esse livro a 2 mãos, a 4 mãos, né? Sim, a 4 mãos. E mais um monte de mãos espirituais que a gente não sabe, né? Mas viu. o lançamento do livro acho que foi uma das experiências mais emocionantes. Eu estava sentada lá na frente, assim, mas realmente você via a presença mesmo, né? Foi muito legal, foi muito legal. Eu sou sensitivo em algumas oportunidades, não em todas, né? Mas quando a gente estava fazendo esse livro, quando você trazia a psicografia da família, né? E começava uma entrevista com a pessoa que perdeu seu ente querido, você ia ficando tomado de uma emoção. Eu e minha esposa, a Vanessa, às vezes ela pegava a psicografia para traduzir algumas coisas, e os 2 começavam a chorar no quarto. Sim. E a gente falava, calma. Vamos dar um tempinho. Vamos respirar. 1, 2, 3, a gente ia, tomava água e voltava, porque ele estava impregnado de espiritualidade. Sim. Impregnado, impressionante. Parece que fizeram ali uma cúpula em volta, e os espíritos vinham, deixavam o seu abraço, gratidão, né? Não, realmente, se eu ficar aqui falando um pouquinho mais, eu vou chorar. Então, sim, com certeza. Mas eu indico esse livro, a gente está fazendo com que ele chegue agora em mais lugares no Brasil, através da editora Candeias, a gente está conversando com eles. Que legal. E quem quiser adquiri-los, vá ao Bênção de Paz, e aqui na Vila Carrão vão estar com a Débora e com a Renata, e com seus familiares também. Eu indico porque realmente é algo que ajuda a redesenhar a vida também, não é? Com certeza. E toda a renda do livro é revertida para os trabalhos assistenciais. Né? Isso. O Quito doou toda a renda para o Bênção de Paz, como todo livro espírita que se preze, tem que ser, né? Trilhando a estrada do querido Francisco Cândido Xavier, que teve mais de 400 livros, e quando a gente ia visitá-lo, ele continuava naquela casinha linda, né? Pequenininha e cheia de amor, lá em Minas Gerais. Né? É isso aí. Chico inesquecível. Ô, Pio, então vamos falar assim, quais as suas redes sociais? Quem quiser acompanhar o Redesenhando Vidas, aonde entra, onde pode encontrar você e esse trabalho? Vocês podem buscar o Paulo Pio Oficial, e vocês vão ver as diversas mídias também que nós estamos trabalhando juntos. Então eu vou estar sempre presente, seja no YouTube, no TikTok, no Instagram, né, no Facebook, para que a gente possa reunir essa comunidade. O meu convite estejam juntos comigo, para que a gente possa aprender juntos nesse contexto, né? Eu tenho alguns saberes que às vezes vocês não têm, né? E eu vou procurar colocar de todo o coração, com toda a intensidade, tudo aquilo que eu acredito que seja importante para que nós possamos fazer, primeiro de nossas vidas, depois das vidas daqueles que nos cercam e depois desse mundo, um lugar um pouquinho melhor para se viver. Então, eu costumo dizer, Renata e Débora, que eu nunca fiz nada que não seja com tudo. Eu nunca fiz nada que não fosse de coração. Então, eu costumo colocar a minha alma naquilo que eu faço. Com certeza. Então, por isso que dá certo, né? Muito obrigado. Obrigado pela gentileza, viu, de vocês estarem comigo nesses anos todos. E agora,
no Mulheres de Alma. Sim. Adorei o nome. Adorei o nome. Que bom. Que ele possa gerar Feliz que muitas você veio. mulheres de alma por aí também. Bom, Pio, a gente está finalizando. Se você quiser deixar um recadinho para o público de Mulheres de Alma, o seu público, agora fica à vontade. Mulheres de alma, homens de alma também, estejam conosco, estejam comigo, com a Renata, com a Débora, que a gente possa, né? É claro, eu estava brincando aqui antes de nós iniciarmos o programa, que sempre tem alguém que precisa estar com o bumbo na praça, né? Falando, olha, é por aqui, né? Tão longe de nós sermos perfeitos, não somos perfeitos, mas a gente quer muito fazer desse mundo algo que possa fazer sentido, que possa fazer com que as pessoas se unam em torno de um ideal, em torno do bem. Não importa a sua religião, não importa a sua ideologia, não importa. A gente tem que estar unido para que isso possa, para que a gente possa tornar esse lugar um lugar melhor, né? Um lugar mais quentinho, com mais afeto, com mais amor. Isso começa de dentro para fora. Não adianta a gente esperar de governos, de religiões, não adianta. Ou quer mudar o outro, né? Começa por nós. E quando a gente muda, você nota que o seu lado mudou também. E as pessoas começam a falar, poxa, essa pessoa mudou, né? É um bom sinal. Com certeza. Convido a todos a estarem presentes no meu canal, no canal das meninas, e que a gente possa estar juntos aí. Com certeza. E teremos outras oportunidades, Se se Deus Deus quiser. quiser. Outros temas, a gente Sim, está à disposição muito. também, Legal, tá? muito bom. Agradecer, É isso, né, Rê, gente. quem Foi esteve muito conosco nesse gostoso, episódio. uma delícia estar aqui. A gente quer agradecer demais o Pio. É isso aí, Pio. Muito Namastê, obrigada. minhas queridas. Namastê. Muito obrigado, viu? Obrigado, mais, pessoal. gente.